Oi, gente, boa noite. Já tava ficando preocupada. Falei, uai, Boa Boa noite. noite. tudo bem? Já tava ficando preocupada. Falei, uai, cadê meus filhos? Cadê meus alunos? Sumiram. Roberto, é ótimo. Uai, né? Já lancei as notas. Ah, tem isso, né? Eu já lancei as notas. Tem esse detalhe. Ai, ai. Então, eu já lancei as notas, tá, gente? Relativas aí a todas as nossas VAs, né? Acabei de corrigir hoje, tá? Notinhas lançadas. Eu imagino que a grande maioria de vocês está bem tranquilo aí para poder fazer a avaliação final. A avaliação final cai a matéria toda, toda, né? Desde o início lá até agora, assim, né? Até a última matéria, que vai ser na terça-feira. Prova objetiva, ei, Fernando, prova objetiva, né? Questões fechadas, tá? Nós é que vamos elaborar essas questões, então vocês não vão achá-las, né, na internet. Não que vocês vão procurá-las, né? Claro que não, né? Vocês não vão procurar essas questões na internet, tenho certeza. Mas, né, nós é que vamos elaborá-las. E mesmo naqueles mesmos moldes de prova final que vocês estão acostumados, tá? 10 questões, cada questão com 4 alternativas, cada questão valendo 3 pontos, tá? A prova de vocês, as provas, né? Elas vão começar às 18 horas e elas vão até às 22 horas e 40 minutos para o pessoal da noite e para o pessoal da manhã. Elas vão iniciar às 6 horas e 30 minutos, uma hora antes, e elas terminam às 11 horas e 10 minutos, que seria o término, né, do horário aí da manhã, tá? Se vocês estão matriculados à noite, vocês fazem prova à noite. Se vocês estão matriculados de manhã, vocês fazem prova de manhã. É sempre bom a gente lembrar isso, porque se houver algum aluno irregular que está cursando algumas matérias à noite, outras de manhã, não se esqueça que você faz prova em horários diferentes, né? E se você deixar de fazer essa prova, você pode acabar tendo que fazer a prova suplementar, né? Porque por causa de um esquecimento, tá? Bom, então, sem maiores delongas, vamos à nossa matéria. Na última aula, nós finalizamos falando a respeito da execução contra a fazenda pública e da execução de alimentos. E aí eu falei para vocês que essas execuções, elas têm um procedimento muito semelhante ao procedimento que nós já estudamos em cumprimento de sentença, né? Com pouquíssimas diferenças, tá? No caso da execução contra a fazenda pública, ao invés de ser, gente, a fazenda ser intimada, ela será citada para, querendo, no prazo de 30 dias, apresentar, opor embargos à execução, tá? Se os embargos não forem apresentados ou se eles forem rejeitados, aí haverá o pagamento via RPV, requisição de pequeno valor, ou por meio de precatório, tá? Como acontece lá no cumprimento de sentença, né? Só que aqui é citação e embargos e lá no cumprimento de sentença é intimação e impugnação ao cumprimento de sentença. No caso dos alimentos urgentes, também o procedimento é basicamente o mesmo, né? Com a diferença de que o executado é citado na execução, tá? Para no prazo de 3 dias pagar, comprovar que fez o pagamento ou justificar a impossibilidade sob pena de prisão e penhora e protesto, né, gente, do pronunciamento aí judicial. Na verdade, você vai ter não propriamente dito um protesto do pronunciamento judicial, mas você vai ter a inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do título executivo extrajudicial não ter sido aí adimplido, tá? E se for alimentos não urgentes, aí o processamento vai ser bem diferente ao que a gente estudou lá no cumprimento de sentença de alimentos não urgentes. Por quê? Porque o próprio procedimento é diferente. O procedimento de cumprimento de sentença por quantia certa é muito diferente do procedimento de execução por quantia certa, né? A gente sabe que lá no cumprimento de sentença por quantia certa, a parte será intimada para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento. Se ela não efetuar esse pagamento, haverá incidência de multa de 10%, honorários de 10% e segue-se para os atos de expropriação. Na execução por quantia certa, no entanto,
é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o juiz, ao despachar a petição inicial, ele já fixa honorários advocatícios em 10%. Se não houver o pagamento, né, gente, no prazo de 3 dias, e se os embargos forem rejeitados, ou se eventualmente houver oposição desses embargos e esses embargos forem rejeitados, esse valor de honorários ele pode subir até 20%, né, do valor ali da execução, mas, no entanto, se a parte efetuar o pagamento integral no prazo de 3 dias, se o executado efetuar o pagamento integral no prazo de 3 dias, ele vai ser beneficiado com uma redução do valor dos honorários. Então, o que era 10% cai para 5%, tá? Percebam que os prazos são diferentes. Por quê? Porque a execução por quantia certa, o executado ele é citado para poder pagar no prazo de 3 dias. Tá? Então, o prazo já é diferente e, por isso, a execução de alimentos não urgentes é diferente do cumprimento de sentença de alimentos não urgentes, tá? Mas, basicamente, os outros procedimentos são muito semelhantes, né? Ficou alguma dúvida, gente, a respeito da matéria que nós estudamos na última aula? A questão do leilão do imóvel do incapaz? A questão referente aí ao pagamento da execução? Ao pagamento do exequente? Tudo tranquilo? Bom, vou considerar que está tudo tranquilo, mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês ainda podem me perguntar, vocês sabem disso, né? Então, vocês podem ficar à vontade, tá? E aí, hoje a gente vai estudar uma matéria super legal que, né, são os embargos, tá? Eu venho falando para vocês de embargos à execução desde o início aí do semestre, quando eu falei de impugnação ao cumprimento de sentença. Eu cheguei a falar para vocês que na execução a gente tinha uma defesa um pouquinho diferente, que era através dos embargos. E aí hoje a gente vai ver como é que é essa defesa do executado no processo de execução, tá? E vocês vão ver que os embargos eles são muito interessantes. Fato é o seguinte, gente, o que são esses embargos à execução? Vocês vão ver alguns autores chamando embargos à execução de embargos do devedor, tá? Qual que é a nomenclatura que você considera mais correta, professora? Eu acho embargos à execução, que inclusive, né, é a nomenclatura que é utilizada no Código de Processo Civil. Então, eu prefiro embargos à execução. Mas vocês vão ver que determinados autores dão o nome de embargos do devedor, outros falam de embargos à execução, tá? É o mesmo instituto. O que são esses embargos, professora? Os embargos à execução, eles constituem a defesa do executado no processo de execução. Só que é uma defesa, gente, diferente da impugnação ao cumprimento de sentença. Sabe por quê? Lá na impugnação ao cumprimento de sentença, a gente estudou que ele funciona como se fosse uma contestação, né? Eu protocolo a impugnação ao cumprimento de sentença, lá no cumprimento de sentença, eu não faço uma distribuição por dependência, eu faço um simples protocolo, como se fosse realmente uma contestação, tá? Então, eu coloco como referência os autos do processo onde está tramitando o cumprimento de sentença e eu faço um simples protocolo da impugnação. O que reforça mais a questão da natureza jurídica de contestação dessa impugnação ao cumprimento de sentença? A aplicação do artigo 229 do CPC, ou seja, se houver mais de um executado e eles tiverem procuradores de escritórios diferentes e este processo for físico, eles terão prazo em dobro para poder se manifestar no processo, tá? Então, se aplica o artigo 229 lá na impugnação ao cumprimento de sentença, que reforça essa natureza jurídica de contestação. Aqui, gente, quando a gente fala de embargos, muda bastante a figura, tá? Aqui é uma ação autônoma, um processo de conhecimento que tem natureza de defesa, tá? Mas é uma petição inicial que vai ser apresentada pelo executado com os requisitos do artigo 319 e 320, no que couber, e qualquer matéria de defesa listada no artigo 917. Então, é uma ação de defesa, tá? Eu apresento uma petição inicial, essa petição ela vai ser distribuída por dependência aos autos do processo de execução, não é um protocolo, é distribuição por dependência, o que quer dizer que há custas nesse processo. Se o executado não estiver sob o palo da justiça gratuita, sim. Ele vai ter que pagar custas para poder fazer a distribuição desses embargos. É uma ação, gente. Só que é uma ação de defesa.
E o que reforça mais ainda, gente, essa natureza jurídica de ação autônoma de defesa, né, de processo de conhecimento, só que relativo a uma defesa, é que não se aplica o artigo 229 do Código de Processo Civil em relação aos embargos, tá? A gente acabou de falar do artigo 229 e ele fala que, no caso, havendo réus com procuradores de escritórios diferentes e os processos, se eles forem físicos, haverá aí prazo em dobro. Isso não se aplica ao processo de execução em relação aos embargos, tá? O que reforça ainda mais essa natureza jurídica de ação autônoma, de ação de defesa, tá? Inclusive, tá muito rápido, gente, porque eu vou empolgando às vezes e aí eu vou falando, tá? Tá tranquilo? Considerarei que sim, né? Bom, e esses embargos, gente, inclusive, eles são uma prejudicial, tá? Eles são uma prejudicial de mérito, né? Eles estão ligados a esse processo principal, que é o processo de execução, por uma relação de prejudicialidade. Como assim, professora? Geralmente, os embargos, eles são julgados antes da execução. Por quê? Porque o resultado dos embargos influencia diretamente no resultado da execução. Percebam, se eu tiver alegado, por exemplo, nos meus embargos, eu sou executado e estou alegando nos meus embargos excesso de execução. Apresentei a planilha de débito ali, né, especificando que de fato existe um excesso na execução, e os meus embargos, eles vão ser julgados. Isso impacta, gente, sobremaneira no processo de execução? Sim. Por quê? Porque os meus embargos sendo acolhidos, o processo de execução vai passar a ter um valor menor, um valor reduzido, entende? Por isso que existe essa relação de prejudicialidade. Se eu alego nos embargos, por exemplo, gente, novação, que aquela obrigação ela foi extinta e foi substituída por outra, né, uma nova obrigação acabou extinguindo e substituindo a anterior. Percebam, se eu alego isso nos embargos, gente, aquela execução vai ficar prejudicada. Fatalmente, ela terá o seu pedido julgado improcedente, entende? Por isso que, havendo possibilidade, e isso vai acontecer quase sempre, a gente vai ver que, na prática, isso acontece, tá? Muito, tá, gente? Geralmente, a gente tem o julgamento dos embargos antes do processo de execução, tá? A gente vai ver que o trâmite dos embargos é muito célere, tá? Em tese, né? Às vezes ele dá umas agarradinhas, mas é um trâmite bem célere, tá, gente? E aí, por isso mesmo, é que ele podendo ser julgado antes do processo de execução, ele será julgado. Ah, professor, e se eventualmente ele não for julgado antes do processo de execução? Sem problemas, tá? O que vai acontecer, como nós já vimos na última aula, é que se eu tiver um pedido julgado procedente nos meus embargos e eu já tiver tido a arrematação de um bem, né? Um bem meu foi expropriado e tudo, né? Já foi penhorado, avaliado e já passou pela expropriação, ou seja, já foi arrematado num leilão. Essa arrematação ela não vai ser aí invalidada, não é verdade? A gente já viu isso, tá? O que vai acontecer é que eu poderei cobrar uma indenização por perdas e danos em virtude aí de sair vencedora nos embargos, tá? Mas isso numa eventualidade, gente, desses embargos não serem julgados aí antes da execução, tá? Ou mesmo, né, antes que haja uma arrematação. Uma outra coisa que é importante a gente destacar e a gente vai estudar hoje também. Em regra, os embargos não possuem efeito suspensivo, tá, gente? Entretanto, excepcionalmente, pode haver efeito suspensivo e a gente vai ver em quais condições que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo a esses embargos, tá? Jamais de ofício, sempre a requerimento da parte, né? Mas a gente vai estudar isso ainda hoje, tá? Tranquilo, gente? Até aqui? Beleza? Tranquilo? Então, ótimo, tá? Competência, né? Aonde que é que eu vou, então, distribuir os meus embargos? Gente, sim, é bem lógico, né? Se o réu e o executado, né? Se o executado e o exequente, melhor dizendo, tá? Autor e réu ali, né, no processo de execução. Se eles residem na mesma cidade, eles têm o mesmo domicílio, ok?
né? Assim, domicílios têm um domicílio na mesma comarca, melhor dizendo, tá bom? Se os bens também do executado estão naquela mesma comarca, então quer dizer que vai tudo tramitar ali dentro daquela comarca, e aí não há nenhum mistério em saber que esses embargos serão distribuídos por dependência ao processo de execução que já existe, né? Na comarca aonde está tramitando o processo de execução, no juízo aonde está tramitando o processo de execução. Então, se o processo de execução está tramitando na 30ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte, eu sou executada, eu tenho que apresentar embargos a essa execução. Eu vou, então, distribuir os meus embargos por dependência a esse processo de execução, então eu preciso do número dele, obviamente, e ele vai tramitar na 30ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte, certo? Isso aí é bem lógico, né? Não há, acho que eu não acredito que não haja muita dúvida com relação a isso, tá? O que acontece, gente, que aí a gente tem uma visão um pouquinho diferente, é quando a gente tem a execução por meio de carta, tá? Ou seja, execução por meio de carta precatória. Quando que é que vai acontecer essa execução por meio de carta precatória? Quando o réu, né, que seria o executado no processo de execução, ele for domiciliado em outra comarca, quando os bens do executado estiverem em outra comarca, e aí é interessante que naquele juízo se processe a avaliação, penhora e expropriação dos bens, né? Se ele for domiciliado em outra comarca e o exequente tiver ajuizado a ação em seu domicílio, na comarca em que ele é domiciliado, o próprio exequente, fatalmente o executado ele vai ser citado por meio de carta precatória. E aí surge uma dúvida. Aonde é que eu vou apresentar os embargos? Eu vou apresentar os embargos lá aonde o processo de execução está tramitando, ou seja, né, no juízo deprecante, ou eu vou fazer a oposição desses embargos no juízo aonde que está tramitando aquela carta precatória, ou seja, no juízo deprecado, o juízo que determinou que eu seja citado. Qual dos dois juízos é que vai ser o competente aí para poder analisar e julgar os meus embargos? Depende, tá, gente? Depende. Se por um acaso, gente, eu estiver falando de embargos que visem basicamente penhora, avaliação de bens e atos de expropriação, esses embargos deverão ser oferecidos no juízo deprecado. Por quê? Porque o juízo deprecado é que vai ser o competente para poder fazer o julgamento desses embargos, tá? Então, se for algum problema, gente, algum vício relativo a penhora, avaliação dos bens ou atos de expropriação, juízo deprecado. Se não for isso, juízo deprecante. Então, se for excesso de execução, se for algum tipo de nulidade no processo de execução, vai lá para o juízo deprecante. E aí eu coloquei um exemplo prático para vocês no material que eu disponibilizei para vocês lá no SF Web, tá? Eu coloquei o caso de uma execução que está tramitando no Rio de Janeiro e o executado, ele é residente domiciliado em Belo Horizonte, tá? O executado, ele foi citado por meio de carta precatória e aí ele deseja apresentar embargos. Aonde que ele vai apresentar os embargos? Depende. Se os embargos dele visarem, gente, a avaliação, a penhora dos bens e os atos de expropriação, vai ser no juízo deprecado, tá? Se, no entanto, os embargos dele forem relativos a um excesso de execução, a uma nulidade no processo de execução, vai ser o juízo deprecante. Então, o juízo deprecado Belo Horizonte, juízo deprecante Rio de Janeiro, tá? E se por um acaso eu tiver embargos que versarem sobre duplo efeito? Eu tenho um problema porque um bem meu que é impenhorável foi penhorado e além disso eu tenho um outro problema porque existe um excesso de execução. E aí, gente, aonde que é que eu vou opor esses embargos? Em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, eu vou apresentar 2 embargos, como é que eu vou resolver isso? O que vocês acham?
Aonde que eu apresento, gente, esses embargos? Aqui em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro? Então, se... Entendi sua pergunta. minha pergunta é a seguinte: eu tenho embargos no duplo, eu tenho embargos alegando duas coisas. Eu estou alegando a penhora, que foi feita de forma equivocada, e estou alegando também o excesso de execução. Aonde que eu vou apresentar esses embargos? Aqui em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro? Mas a penhora foi feita onde? Aqui em Belo Não Horizonte. foi feita em Belo Horizonte? É. E execução? A execução, gente, né? Ela está tramitando lá no Rio de Janeiro, tá? E o bem, ele foi penhorado aqui em Belo Horizonte. Quando eu tiver embargos no duplo efeito, ou seja, se eu tiver alegando algo relativo à penhora, gente, e tiver alegando também algo relativo ao processo de execução, então, nesse caso, eu estou alegando que o bem é impenhorável e estou alegando que houve um excesso de execução. O juízo competente será o juízo deprecante, tá? Então, eu não vou fazer dois embargos. Eu vou fazer um só e vou direcioná-lo ao juízo deprecante. Então, o juízo da comarca do Rio de Janeiro, onde está tramitando o processo de execução, que será o juízo competente para processar e julgar estes embargos, tá? Muito cuidado com isso, viu, gente? Juízo deprecado é só relativo à penhora, avaliação de bens e atos de expropriação que foram realizados ali no juízo deprecado, né? Juízo deprecante, todas as demais possibilidades. Se houver as duas coisas, se eu alegar, por exemplo, uma impenhorabilidade, mas alegar também um problema no processo de execução, por exemplo, né, o excesso de execução, aí o juízo deprecante é que será o juízo competente para poder processar e julgar esses embargos, tá? Muito cuidado com isso, isso é pegadinha do malandro, já vi muita gente caindo em prova por causa disso, tá, gente? Então tem que tomar cuidado, tá? Então, se for duplo fundamento, juízo deprecante, tá? Outra coisa, e se por um acaso eu tinha que alegar, gente, eu fui alegar nos meus embargos a questão da impenhorabilidade. Aí eu tinha que alegar isso onde? Em Belo Horizonte ou no Rio? Se eu estou alegando a questão da impenhorabilidade de um determinado bem, eu vou alegar no juízo deprecado ou no deprecante? O que vocês acham? Não, não. Penhora de bem, gente, juízo deprecado, tá? Então, eu estou alegando impenhorabilidade de um bem. Eu tinha que alegar na comarca de Belo Horizonte, que é o juízo deprecado, tá? Só que acontece que eu me equivoquei e mandei os embargos lá para o Rio de Janeiro. Ou o contrário, eu vou alegar excesso de execução. Isso tinha que ser alegado no juízo deprecante, ou seja, lá no Rio de Janeiro, só que eu me equivoquei e fiz os embargos, opus os embargos aqui em Belo Horizonte. E aí? Vocês acham, o que vocês acham que vai acontecer? Já era? Hein, amores da minha vida? Se eu fizer no lugar errado, já era? Então, em atenção ao contraditório, a ampla defesa, né, possibilitando aí que o executado ele possa se defender de forma ampla, tá? Levando em consideração o princípio da menor gravosidade, né? Se eu fizer a oposição dos embargos no juízo errado, simplesmente aquele juízo que recebeu os embargos vai remetê-lo ao juízo competente, tá? Não haverá nenhum tipo de prejuízo ao executado, tá bom? Vai acontecer como se fosse uma fungibilidade, né? Na verdade, não é bem uma fungibilidade, mas o que vai acontecer é o juízo vai verificar que ele não é competente para poder processar e julgar aqueles embargos, mas ao invés de ele simplesmente, né, extingui-los, ele vai remetê-los ao juízo competente, tá? Ele vai remetê-los ao juízo competente. Não, não tem nada de duplo efeito suspensivo e devolutivo aqui não, Fernando. Isso aí, duplo efeito é quando a gente fala de recurso,
tá? Aqui a gente não tá falando de recurso, belezinha? E, em regra, os embargos não têm efeito suspensivo, beleza? Esse duplo efeito aí é quando a gente tá falando de recurso, a gente não tá falando de recurso, não, tá bom? Dá para confundir um pouquinho, mas não é não. Bom, aí então, queridos, simplesmente o juízo que receber aqueles embargos, verificando que ele não é competente para poder processar e julgar aquela matéria que está ali sendo debatida e que houve um equívoco, na verdade, na hora de fazer essa oposição, ele vai remeter, então, os embargos ao juízo competente, tá? Não há prejuízo para o executado. E na prova, professora, há prejuízo? Com certeza, né? Isso é fato, né, gente? Na prova, a gente não trabalha com fungibilidade, não é isso? Então, se eu cobrar isso de vocês e vocês errarem na prova, errou, tá? Errou mesmo, né? Porque não tem fungibilidade na prova, a gente não remete ao juízo competente, não é isso? Então, já era, tá? Então, tem que ficar bem atento em relação a isso para não cometer nenhum erro na prova, tá bom? É o que eu sempre falo, né? Fungibilidade é só no processo, fora, tá? Das provas. Na prova, não tem fungibilidade, tá? Beleza, queridos? Tem alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Não? Então, beleza, tá? Então, ótimo. Então, vamos seguir, tá? Qual que é o prazo para a oposição dos embargos? 15 dias, tá? E esse prazo, gente, ele é contado da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. Então, o que vai acontecer é o seguinte: percebam que no processo de execução a gente trabalha com dois prazos diferentes, contados de forma diferente, tá? O executado, no caso da execução por quantia certa, é citado para pagar no prazo de 3 dias. Esse pagamento, gente, é contado da data da citação do executado. Então, o executado é citado hoje para poder pagar no prazo de 3 dias, exclui o dia de hoje, né? Que é o dia da citação, e começa a contar a partir do primeiro dia útil subsequente. Então, hoje é quinta-feira, conta sexta, sábado e domingo não é dia útil, sexta, segunda e terça, não é isso? Então, terça-feira é o prazo fatal para ele poder efetuar o pagamento, porque a gente conta da citação. No caso dos embargos, que é a defesa do executado no processo de execução, o prazo dele, gente, é contado da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, do mandado de citação devidamente cumprido. Então, o que vai acontecer? O oficial de justiça citou ele hoje, certo? Certo. Só que o mandado dele, gente, só foi juntado aos autos do processo na quinta-feira que vem. Então, o meu prazo de embargos, o prazo de embargos do executado, só vai começar a contar na quinta-feira que vem. Sendo que quinta-feira, que foi o dia da juntada aos autos do mandado, eu vou excluir, não é isso? E eu vou começar a contagem do prazo, o primeiro dia do meu prazo será sexta-feira, que é o primeiro dia útil subsequente à juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, tá? Então, o que quer dizer isso? Acaba que você tem um prazo de defesa maior do que o seu prazo de pagamento, né? O que é perfeito em se tratando de uma execução de título executivo extrajudicial. Você tem a ampla defesa aí bem, né, explícita, tá? Bem escancarada, né? Para não haver nenhum tipo de questionamento com relação a isso, tá? A prova vai ser de caso concreto e também de outras questões, né? Algumas com caso concreto, mas nem todas, tá? Algumas caso concreto. Pergunta da Rosana. Então, aí, gente, esse prazo... Fala. Professora, boa noite. Vai cair o questionário? Alguma pergunta do questionário? Não. Pergunta do questionário, não. Vai cair a matéria que vocês escreveram lá no questionário, vai cair toda. Mas eu não cobro pergunta igual do questionário, não. Tá bom? Mesmo Tá. que é questão objetiva. Tá, joia. Tá bom, Mas Rosana? aí vai cair só caso concreto. Não Ou só não? caso concreto. Caso concreto também, mas vai cair outro tipo de pergunta. Para vocês julgarem as alternativas. Tá certo, está errado? Tá? Aí Tá bom? A, B, C. Exatamente. Tá? Tá bom. Então vamos lá. Então, voltando. Então, queridos, o prazo para oposição dos embargos, ele é um prazo maior, né, do que o prazo de pagamento e ele é contado da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, tá?
E se eu tiver mais de um executado nesse processo de execução, como que eu conto o prazo? Simples. Citou a pessoa, juntou os autos, o mandado devidamente cumprido, começa a contar o prazo de 15 dias. Aí, juntou o segundo, começa a contar o prazo de 15 dias. Então, vamos supor aqui, Lucélia, Fernando e Bruno foram citados num processo de execução, tá? Então, juntou o mandado da Lucélia e começou a contar o prazo dela. Juntou o mandado do Fernando, começou a contar o prazo dele. Juntou o mandado do Bruno, começou a contar o prazo dele, tá? Só vai haver, gente, a contagem a partir da juntada do último mandado se eu estiver falando de cônjuges ou companheiros, tá? Então, se os executados forem, né, cônjuges ou companheiros, aí a contagem do prazo para defesa é feita a partir da juntada do último mandado, tá? Mas, via de regra, juntou o mandado, começou a contar o prazo de 15 dias. Lembrando, mais uma vez, que não se aplica, nesse caso, o artigo 229. Como eu falei para vocês, né? Mesmo a gente tendo aí executados com procuradores de escritórios diferentes, se o processo for físico, não vai se aplicar o artigo 229 por expressa disposição legal, parágrafo 3º do artigo 915, e pela lógica, né? Eu já falei para vocês que os embargos, eles não têm natureza jurídica de contestação. Eles são uma ação autônoma de defesa, tá? Beleza até aqui? Tranquilo? E se a execução, professora, for por meio de carta precatória, tá? E se essa execução for por meio de carta precatória, como é que eu conto o prazo do executado se eu estiver falando de carta precatória? Eu vou ter duas formas de contar esse prazo, tá? Se por um acaso, gente, os meus embargos versarem unicamente sobre vícios ou defeitos na penhora, na avaliação ou na expropriação dos bens, ou seja, se aqueles embargos eles forem opostos no juízo deprecado, o meu prazo vai ser da juntada aos autos da carta precatória, da certidão de citação, tá? Então, vamos lá. Quando o oficial de justiça ele promove a citação do executado, ele leva o mandado para o executado assina esse mandado e o oficial de justiça ele lavra uma certidão positiva, tá? Da juntada aos autos da carta precatória, porque quando a gente tem uma carta precatória, gente, pode ser que nem todo mundo saiba disso. Quando a gente tem uma carta precatória, forma um processo, tá? Inclusive em comarcas grandes, como a gente tem aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma vara só de precatórias, né? Que fica aí por conta de fazer o processamento de cartas precatórias. Tá? Lá no fórum tem uma vara só de carta precatória. Então, quando a gente fala de carta precatória, forma um processinho mesmo, tá? Ainda mais se for aí para poder fazer expropriação de bens. Aí é que eu vou ter que tomar mais cuidado ainda. Então, o juiz, na hora que ele recebe aquela carta precatória, forma-se um processo ali, né? E aí o que acontece? Quando há juntada nesses autos da carta precatória, no processo da carta precatória, aí do mandado devidamente cumprido com a certidão do oficial de justiça, começa a contar o meu prazo de embargos, tá? Se os meus embargos forem oferecidos, tiverem que ser oferecidos, né, no juízo deprecado. Ai, professor, e se os meus embargos eles tiverem que ser oferecidos só no juízo deprecante? Como é que vai ser contado o meu prazo? Aí eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade, o que acontece? Quando o juízo deprecado, gente, ou seja, né, naquele exemplo que a gente falou de Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Quando o juízo aqui de Belo Horizonte, ele tiver feito a citação do executado, lembrando, obviamente, quando eu falo isso, gente, quer dizer que ele passou, né, o mandado para o oficial de justiça designado aqui de Belo Horizonte. O oficial de justiça foi até o domicílio do executado e conseguiu cumprir aquele mandado de citação, tá? Quando eu falo, né, que o juiz determinou a citação, que o juiz fez a citação, é nesse sentido, obviamente, tá? Então, o que acontece? Quando essa citação ela é feita aqui na comarca de Belo Horizonte, o juiz daqui de Belo Horizonte, ele comunica de forma eletrônica ao juízo do Rio de Janeiro que a citação já foi realizada, tá? Então, ele faz uma comunicação pelo sistema, né?
com estimas de estima que a pessoa, né, faz aquela comunicação, né, gente? Estimas, elevadas estimas, protestos de elevada estima, né? Então ele faz aquela comunicaçãozinha, tá? Para o juízo lá deprecante, informando que a citação foi devidamente realizada no juízo deprecado. O juízo deprecante recebe essa informação, homenagens de estilo, exatamente, essa coisa errada toda, né, gente? Que é praxe, né? É praxe, tá? É uma forma de respeito entre magistrados, né? Entre autoridades também. O que acontece, gente? Quando isso é informado ao juízo deprecante, o juízo deprecante, então, ele pega essa informação que foi dada pelo juízo deprecado, de que já houve a citação do executado, e ele junta esse comunicado eletrônico nos autos do processo, tá? Juntou esse comunicado eletrônico feito pelo juízo deprecado ao juízo deprecante, informando que já houve a citação do executado, começa a contar o prazo dele de embargos. Professores, se eventualmente não houver este comunicado ao juízo deprecante, não houver esse comunicado eletrônico ao juízo deprecante, aí o que vai acontecer é o seguinte: carta precatória foi cumprida? Foi. Tem mais alguma coisa para fazer? Não. Então, o juízo deprecado vai devolver a carta precatória ao juízo deprecante. Antigamente, gente, quando eu falava de devolver a carta precatória, era bem demorado, porque era tudo via malote, então demorava pra caramba. Hoje, né, por via eletrônica é muito mais rápido, tá? Então, ele devolve essa carta precatória ao juízo deprecante. O juízo deprecante, então, ele vai juntar isso nos autos, né, essa carta precatória nos autos do processo, com a informação de que a citação foi devidamente realizada, e aí, então, começa a contar o meu prazo de embargos, se os meus embargos tiverem que ser oferecidos no juízo deprecante, tá? Então, eu tenho que ficar atento com relação ao que eu estou alegando nos embargos, porque se por um acaso eu estiver fazendo ali os embargos, né, gente, e houver uma execução por meio de carta precatória, vai haver essa mudança aí, vai haver essa diferençazinha, né, com relação à apresentação dos embargos e ao prazo de contagem para que esses embargos sejam apresentados. Tá? Então, tem que prestar bastante atenção aí no parágrafo 2º do artigo 915. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo? Então, beleza, tá? Para fazer os embargos, é necessário oferecer alguma garantia ao juízo? Não, tá? Os embargos, eles poderão ser opostos independentemente de qualquer tipo de garantia. Eu não preciso, gente, de oferecer uma penhora, um depósito, uma caução. Eu não preciso de oferecer nada disso para apresentar, para opor os embargos. Eu não preciso. Se, no entanto, eu quiser efeito suspensivo, aí eu vou precisar, mas nós vamos falar do efeito suspensivo daqui a pouco, tá? Estamos no último minuto, então eu vou encerrar essa transmissão e já vou mandar o link da próxima para vocês, tá? Beijo! Não foge! Tô vendo todo mundo que tá participando aqui. Se alguém fugir, eu vou na casa buscar, tá? Beijo!